Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu começo um novo quadro aqui no meu canal, um quadro chamado Questão de Estética, onde eu pretendo discutir com vocês algumas questões de arte, e em especial sobre poesia, que é a arte que eu pratico. Eu vou fazer isso por dois motivos. Em primeiro, porque as pessoas me pedem para fazer um curso sobre métrica, um curso sobre rima, curso sobre formas fixas. E em segundo lugar, porque eu acho que as questões relacionadas com estética estão hoje sendo muito discutidas, muito em voga, e há uma espécie de disputa no terreno da arte entre as forças políticas que estão jogando o jogo da poder brasileiro. E isso faz com que mais pessoas se interessem pelas questões estéticas. Só que a gente vai acabar muitas vezes entrando nesse debate mais como uma forma de defender o nosso ponto de vista do que realmente entender como a arte funciona. E nesse quadro eu quero deixar um pouco de lado a parte ideológica da coisa. Todos nós temos a nossa ideologia, nossas visões políticas, mas a gente tem um denominador comum possível que a gente pode usar para conversar uns com os outros. E é sobre isso que eu quero falar, né? Sobre como a arte funciona e como se faz arte, por que se faz arte, por que nós gostamos de arte. E eu quero partir de um ponto de vista, que, como eu falei para vocês, de um denominador comum. E esse denominador comum, a meu ver, é a ciência. E eu parto especificamente deste livro aqui do Paul Bloom, o livro Como o Prazer Funciona. O Paul Bloom é um psicólogo, se não me engano, canadense, e ele escreveu esse livro se baseando em várias pesquisas científicas feitas atualmente sobre o cérebro humano e como nós reagimos ao prazer e por que sentimos prazer com certas coisas, quais são as coisas que nos dão prazer. E no meio desse livro ele fala também de arte, porque afinal de contas a arte está inserida nesses prazeres do sentido. Então eu recomendo muitíssimo o livro dele. O que eu vou dizer hoje é basicamente um resumo de uma parte do livro dele, com algumas opiniões minhas, claro, mas eu estou me focando nesse estudo aqui. Tá? Ele está disponível na internet, se vocês procurarem, vocês encontram. E eu vou começar com uma anedota que o Bloom conta sobre o Hermann Göring, esse alto oficial do exército nazista, que, como os outros oficiais do exército nazista, eles gostavam muito de arte, de alta cultura e essas coisas. E eles colecionavam arte e saquearam a Europa inteira, pegando todos os quadros e estátuas e tudo que eles conseguiram carregar, eles pegaram. E o Göring tinha uma coleção de quadros e ele era um grande amante da arte do Vermeer, aquele pintor holandês. E ele comprou um quadro certa vez, na verdade ele trocou, ele pegou 137 quadros da coleção dele e trocou por um quadro do Vermeer, com esse cara aqui, o Van Meegeren, que nos anos 30, 40 ali, tinha descoberto um monte de quadros do Vermeer, quadros esquecidos que ninguém sabia que existiam. Esse Van Meegeren chegou com eles e começou a vender esses quadros. Vermeer, se vocês não se lembram, é o artista que pintou esse famosíssimo quadro, entre outros. Então o Meegeren vendeu um quadro, supostamente do Vermeer, para o Göring, que seria esse quadro aqui, Cristo e a Mulher Adúltera. E o Göring trocou 137 quadros da coleção pessoal dele por esse quadro do Vermeer. Só que o que aconteceu? Eventualmente os nazistas perderam a guerra e os aliados procuraram o Meegeren para processá-lo como traidor da pátria. Afinal de contas, ele tinha vendido um quadro do Vermeer, um dos grandes pintores holandeses, para um nazista. Então ele tinha feito um negócio que o nazista tinha traído a pátria, ele ia ser condenado lá, ia ter que passar por um julgamento. E prenderam o Meegeren, e no meio do julgamento ele confessou que o quadro não era do Vermeer, que ele tinha forjado aquele quadro. E ninguém acreditou nele, é lógico, né? Falou, não é possível, esses quadros que você vendeu são brilhantes. Esse outro aqui, a Ceia em Emaús, foi considerado o grande achado do final do século XIX, ali, quando ele vendeu. E o Meegeren falou, não, esse também é forjado, foi eu que fiz. E não acreditaram nele. Falou, não, então você vai ter que provar pra gente. E ele falou, não, eu provo.
Me deem os instrumentos aqui que eu pinto outro quadro igual a esse para vocês. E foi o que eles fizeram para ele, deram os instrumentos, ele usava umas drogas lá para ficar no estado de espírito adequado para pintar, e pintou esse quadro aqui do Jesus entre os Doutores. Pintou ao vivo, isso os jornais todos gravando, tirando fotos na época, testemunhando, muita gente testemunhou a feitura desse quadro, e ficou comprovado que de fato ele tinha forjado os quadros. Depois fizeram exames de raio-x e de outras coisas lá que eu não me lembro agora, como substâncias, e descobriram que realmente os quadros que ele tinha vendido eram falsos. E quando isso aconteceu, foram lá falar pro Göring, né? O Göring, que tinha confessado os crimes mais hediondos possíveis, mais desumanos, e nunca tinha mostrado nenhum pingo de arrependimento. Quando falaram para ele que aquele quadro de que ele gostava tanto era falso, dizem que ele ficou completamente desolado e acabou. Ele demonstrou pela primeira vez algum traço de humanidade ali quando falaram para ele que o quadro que ele tinha era falso. Ele ficou completamente acabado. Mas por que isso? Afinal de contas, esse aqui era o quadro que ele tinha. O quadro não mudou, né? Ele é o mesmo quadro, assim. Não tiraram nada dele, não arrancaram nenhum pedaço, não jogaram tinta em cima. Ele ainda é o mesmo quadro. Antes ele era uma grande descoberta, um quadro lindíssimo que todos adoravam, que estavam dispostos a dar uma grande quantidade de dinheiro. Dizem que o Megarin ganhou, com todos esses quadros, o equivalente hoje em dia a mais de 30 milhões de dólares. Para vocês terem uma ideia do quanto que valiam antes esses quadros dele. E de repente não vale mais nada. Mas ainda é o mesmo quadro. Ou não é? O que mudou? E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho hoje com vocês. O Bloom, no livro dele, faz uma lista de 7 fontes de prazer na arte que nós temos. E todos com uma discussão minimamente baseada na ciência, que eu acho que é o que a gente deve fazer aqui nesse canal para a gente poder conversar civilizadamente. E ele diz que essas 7 fontes são, em primeiro lugar, a biologia. Existem certas coisas que dão prazer na gente e são um prazer biológico. Falando de coisas mais simples, né, por exemplo, açúcar, gordura, essas coisas são prazerosas de comer, porque tem um mecanismo de recompensa no seu cérebro para você estar ingerindo uma coisa altamente energética que vai te dar a energia para sobreviver. Da mesma forma, nós gostamos de ver rostos bonitos, pessoas com rosto harmonioso, equilibrado, sem marcas na pele, de machucados, né, de cicatrizes. E isso é um experimento que eles fizeram com bebês. Pegaram várias fotos de muitas pessoas e perceberam que os bebês gostavam de olhar as fotos das pessoas que nós consideramos de uma beleza clássica. Mas uma outra coisa que eles descobriram que é mais curiosa do que isso e um pouco inesperada é que os bebês gostavam de olhar para rostos de pessoas normais. E normais, digamos, médias. Eles pegaram o rosto de um monte de gente e misturaram com aqueles softwares de mexer no seu rosto, fazendo um rosto que é a média do rosto de todo mundo. E os bebês gostavam de olhar para esse rosto. Um rosto com a pele sem manchas, sem marcas, com as feições que nós diríamos que não são nem bonitas nem feias, são médias. Esse rosto era prazeroso de olhar. E é um pouco esquisito isso, não se sabe muito bem porquê. Uma das teorias que se tem é que os bebês gostariam disso porque geneticamente haveria algum mecanismo de entender que esse rosto médio é fruto de uma boa mistura genética, né? E uma boa mistura genética vai gerar indivíduos mais fortes, né? Você não ter indivíduos ali com casamentos na mesma família ou coisa assim, né? Você ter um rosto mais misturado significa que você está casando com indivíduos de genealogias bem diferentes. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo, por exemplo, são as cores. Todos nós gostamos de ver cores. E os animais também, né? Por exemplo, a gente pode pensar no pavão, aquele bicho que tem uma cauda enorme, lindíssima, cheia de cores, um negócio gigante, que não tem nenhuma serventia exceto impressionar a fêmea da espécie. E por que isso? Os cientistas dizem que isso é uma demonstração justamente do bom estado de saúde do indivíduo. Para o pavão um pavão macho conseguir manter aquela cauda daquele jeito,
ele tem que estar muito bem de saúde, ele mostra para a fêmea que ele tem genes bons para serem carregados adiante. Então é uma demonstração de vitalidade aquela cauda daquele jeito. Da mesma forma, seria um rosto bem proporcionado, um rosto sem marcas. Significa que você tem uma boa genética, você não sofreu doenças, nada que te marcasse, né, te deixasse cheio de pústulas ou coisas. Essas coisas seriam mecanismos biológicos de seleção para o acasalamento e procriação da espécie, procurando os indivíduos mais saudáveis. Então, na biologia, tem alguns fatores que a gente pode encontrar que contribuiriam para o prazer na arte. Mas, claro, tudo vem da biologia, se a gente pensar que a arte é justamente a brincadeira com os sentidos. Aquele cientista famoso, o Neil deGrasse Tyson, perguntaram para ele o que ele gostaria de perguntar para os alienígenas, se um dia ele os encontrasse, e ele falou que a primeira coisa que ele gostaria de perguntar é como é a arte deles. Porque sabendo como é a arte deles, ele descobriria também quais são os sentidos que eles têm. Se eles têm os mesmos sentidos que nós temos, o olfato, a audição, a visão, o tato, etc. Ou se eles têm outros sentidos. Né? E se eles fazem arte usando esses outros sentidos. Isso é bem legal, né? Bastante interessante pensar sobre isso. Imagina uma arte feita com ondas de raio-x, ou sei lá, outras coisas que você possa ter um aparato biológico para captar, que nós não temos. Enfim, tudo vem da biologia, mas algumas coisas a gente já consegue traçar bem a origem delas e entender como elas funcionam. Em segundo lugar, existe a questão da familiaridade, e essa é muito legal. Eles fizeram um experimento mostrando para alunos de faculdade quadros considerados fracos de algum movimento específico artístico. Passaram uma aula lá mostrando aqueles quadros, assim, deixou alguns segundos cada quadro, e depois, no final da aula, mostrou novamente aqueles quadros e mostrou outros também, considerados grandes quadros daquele movimento, mas talvez não tão conhecidos. E perguntaram para os alunos quais eles preferiam. E a maioria dos alunos preferiu aqueles quadros que eles já tinham visto antes. Quer dizer, existe algum componente da gente preferir aquilo que a gente já conhece. O que a gente já conhece é preferível ao desconhecido. Mesmo que isso não tenha nenhum sentido, assim, é uma coisa que você acabou de ver 2 segundos atrás, mas você já prefere ela do que uma outra coisa nova. Um outro experimento interessante é alguém chegar e falar assim: eu te vendo essa caneta por R$2. E, bom, você pega a caneta. E aí o cara te fala: agora eu aceito comprar essa caneta de volta por R$2 de você. E a maioria das pessoas não quer não quer fazer esse negócio. Porque ela entende que o fato da caneta ser dela faz com que a caneta seja mais valiosa do que aqueles R$2. Mesmo que ele tenha acabado de pegar aquela caneta na mão pela primeira vez. Né? O que é nosso, mesmo que seja desde agora, assim, desde um pequeno momento, é preferível ao que não é nosso, ao que a gente não conhece. Então esse é um segundo ponto. Um terceiro ponto seria o fator pessoal, um fator muitas vezes inconsciente. A gente gosta de uma canção, a gente nem sabe dizer muito bem porquê, de repente tem a ver com o fato de que a gente ouviu aquela canção no momento bom da vida da gente, ou ela lembra alguma outra coisa, alguma outra canção que, sei lá, sua mãe tocava para você, o seu pai, sua avó. Enfim, tem um componente ali de uma boa memória, uma boa lembrança relacionado com ela. Esse seria então o terceiro componente pessoal, que muitas vezes a gente nem consegue rastrear porque ele é inconsciente. E talvez seja o mais difícil da gente lidar, justamente porque é difícil da gente entender por que a gente gosta dele, porque às vezes a gente não consegue lembrar a razão. Um quarto componente seria um componente instrumental ou casual. Por exemplo, você compra um quadro porque você sabe que ele vai ficar bom ali na sua sala, você acha que ele vai ficar bom com as cores que ele tem, as linhas, ele vai combinar com as coisas que você já tem. Isso seria uma apreciação completamente instrumental da arte. Você está gostando dela não pelo que ela é, mas porque ela é dentro de algum determinado contexto. Eu extrapolaria para dizer que o uso ideológico da arte talvez se encaixasse também nesse âmbito. Né? A gente, de repente, pode gostar de um poema, de um filme, de um livro, porque ele
trata alguma questão que é importante para a gente, ou a gente imagina que ele sirva como alguma espécie de manifesto pelas pautas políticas que a gente defende, coisa assim, seria um uso instrumental da arte. Então a gente pode dizer, em certa forma, que nesse quarto componente estaria uma espécie de função da arte, né? E as pessoas têm visões diferentes do que seja a função da arte. Por exemplo, Kant achava que a arte tinha que ser um prazer descompromissado, que você deveria olhar para alguma coisa e achar bela sem nenhum componente instrumental desse que eu estou falando. Mas isso em si também é um componente instrumental, né? Um tipo de função. A função dessa arte é não ter função instrumental. De certa forma, isso também é uma visão casuística da coisa. Então, nesse quarto âmbito, a gente encerra essas questões de um uso interessado ou também desinteressado da arte. O quinto âmbito é o âmbito social. E esse é muito forte, principalmente com quadros e coisas assim de arte, música também. Você consumir certo tipo de arte porque você quer ser considerado de um extrato social, ou mostrar para os outros que você tem algum tipo de educação superior, ou o contrário também, você quer mostrar que você pertence a determinado grupo, então você se veste de algum jeito específico, fala de algum jeito específico, usa modismos específicos com um fator de pertencimento social. O Bourdieu tem um livro muito bom sobre isso que chama A Distinção, se vocês tiverem interesse. E ele faz um estudo exaustivo da questão, mostrando como as classes tentam se diferir entre si por meio do gosto. Então, no quinto componente, a gente tem o componente social. O sexto componente é o componente da dificuldade. E, de certa forma, eu acho que a gente poderia incluir aí também a novidade, mas sempre relacionada a alguma espécie de dificuldade, né? A novidade por si só, eu acho que talvez não seja tão interessante quanto a dificuldade. Por exemplo, mesmo um feito atlético, por exemplo, correr, quebrar um recorde, a gente entende que aquilo é muito difícil e a primeira vez que alguém fez aquilo é muito valioso. Quando alguém fizer pela segunda vez o mesmo tempo e igualar aquele recorde, é um pouco menos impressionante para a gente. E, de certa forma, talvez o mesmo valha para os movimentos artísticos, né? A primeira vez que alguém inventa uma técnica nova, aquilo é impressionante, se for uma técnica difícil, né? E a segunda vez que alguém faz a mesma coisa não é tão impressionante. A primeira vez que alguém vira o mestre naquela técnica também é impressionante. A segunda vez, talvez nem tanto. Então, a dificuldade também tem a ver um pouco com a novidade. Por exemplo, hoje em dia a gente pode vir aqui no YouTube e fazer alguma pesquisa sobre arte, por exemplo, pintando ao vivo, esculpindo ao vivo, e você vai ver coisas absolutamente incríveis. Pessoas que 500 anos atrás seriam levadas a um status de gênio. Mas hoje em dia a gente nem dá bola para elas muitas vezes. A pessoa está lá fazendo uma escultura com biscuit e a gente acha trivial, assiste ali no nosso intervalo e nem se dá conta de que essa pessoa tem uma técnica absurdamente refinada. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem uma divulgação enorme, um acesso gigantesco das pessoas à técnica. Então a gente já não enxerga tanto essa dificuldade a gente já ficou meio que cego para a dificuldade. A pessoa que está lá esculpindo e tem uma técnica tão apurada como o Michelangelo, a gente já... tá, legal, mas o Michelangelo já fez isso antes. Então tem esse problema com a dificuldade, né? Alguma coisa pode ser difícil, mas muita gente está fazendo essa coisa difícil, então isso abaixa o nível de quanto a gente fica impressionado com essa coisa. Bom, o sétimo e último fator que nos dá prazer na arte é o contágio. E aí a gente tem um contágio positivo e um contágio negativo também, né? O contágio negativo não dá muito prazer pra gente, pelo contrário. Faz o Göring chorar, por exemplo, quando dizem para ele que o quadro de que ele gostava tanto, na verdade não era do Vermeer, mas sim do Van Meegeren. O quadro que tinha um contágio positivo é um quadro feito pelo Vermeer, foram as mãos daquele artista brilhante que fizeram esse quadro, de repente tem um contágio negativo. Foi um cara pilantra que me enganou e levou 137 dos meus quadros
em troca dessa coisa aqui que eu acreditei que era algo que não é. Então, o sétimo componente de prazer na arte é o contágio. E com isso eu vou encerrando o nosso vídeo, já está um pouco longo, e espero que vocês tenham gostado e deixem sugestões do que vocês gostariam de ver nesse quadro. Eu estou pensando em fazer em breve um curso sobre poesia e falar sobre métrica em primeiro lugar. Mas aceito sugestões, deixem aí nos comentários e é isso, nós nos vemos de novo em breve. Vou deixar de novo aqui a referência do livro do qual eu falei ao longo desse vídeo todo. Até mais!